Olá, nono ano! Vamos lá! Como é que vocês estão nesse tempo bem diferenciado e atípico, né? Para todo mundo, para aluno, professor, escola. Espero que vocês estejam bem, estejam curtindo a família de vocês, aproveitando esse tempo, né? Porque depois a gente vai ter muita coisa para fazer presencial. Já temos agora que é online, mas teremos presencial, né? É um tempo diferenciado e difícil, mas nós passaremos por ele, né? Nós queremos assim, estamos esperando e crendo que esse ano ainda nós voltaremos às aulas presenciais, mas enquanto não voltar, nós teremos aulas assim, tá bom? Aulas online, aulas gravadas para vocês. Certo, gente? Estou com saudade, deixa eu falar para vocês, né? E por nossas conversas e o que nós fazíamos em sala de aula. Bom, hoje vamos falar sobre o capítulo 7. Hoje eu só vou falar o que vocês precisam saber de fato, né? Você precisa do que vocês precisam saber, que é a Segunda Guerra Mundial. Pegue livro de vocês, caderno, lápis, borracha. Nós teremos slides, né? Aparecendo no canto direito ou no canto esquerdo. Nós teremos também exercícios e questionários para vocês, tá bom? Uma dica, assistam aos filmes Menino de Pijama Listrado, Lista de Schindler, Até o Último Homem, que vai ser muito bom para vocês entenderem. Bom, a Segunda Guerra Mundial ela vai começar em 1º de setembro de 1939 e finaliza em 1945, no dia 28 de abril. Como é que ela começa? Ela vai começar com a Alemanha invadindo a Polônia, e dessa invasão ela faz uma aliança com o Joseph Stalin, né, que é o líder da União Soviética, antiga Rússia, para que houvesse aí uma divisão, né? Então, Hitler cede à União Soviética a parte oriental da Polônia, pensando em se fortalecer e mais tarde, né, na Segunda Guerra Mundial, de fato, enfrentar a França e a Inglaterra. Ele precisava de um braço forte e nesse sentido aí a Rússia poderia ajudá-lo muito bem. Na Segunda Guerra Mundial nós vamos ter também dois grupos que surgem, que são os aliados e o eixo. No eixo você vai ter a Alemanha, a Itália, o Japão, tem mais uns outros países, viu? Nos aliados nós vamos ter Estados Unidos, Inglaterra, França, Brasil, porque os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial e o Brasil também, tá bom? O que é que nós vamos ter mais? Nós vamos ter também o seguinte, nós vamos ter na Segunda Guerra Mundial coisas que vão nos deixar muito tristes, como por exemplo o quê? Nós vamos ter, por exemplo, extermínio de muitas pessoas como judeus, né? Centenas de judeus serão exterminados pela ideologia macabra e demoníaca de Adolf Hitler. Eles serão levados para campos de concentração e, né, câmara de gás, morrerão assim muitos deles. Enquanto não morrem, eles trabalharão para as próprias ideias de Hitler e depois muitos deles são assassinados. Somente os que conseguem fugir, que não foram, ou quando a Segunda Guerra termina. O que é que nós temos mais? Nós vamos ter o arianismo, que vai surgir com a ideia dele, de Hitler, porque ele dizia que o arianismo era a raça superior, a raça perfeita, sem mácula, né, pura. Então todo aquele que não fosse da raça ariana, ou pelo menos a maioria, seria exterminado. E ele pensou muito nos judeus, né, onde muitos foram assassinados. O que é que nós temos mais? Nós temos Benito Mussolini, que é o fascismo da Itália, que vai estar nesse período também na Segunda Guerra Mundial. E eles vão muito andar quase com as mesmas ideias, né? Benito e Adolf Hitler, certo? Aí nós vamos ter o nazifascismo, nazi de nazismo e fascismo de fascismo, claro, né? Lógico, né? Ou, né, professora? Diga logo, a gente não sabe disso. Enfim, diferentemente da Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha consegue avançar muito e consegue conquistar muitos territórios, certo? Porque na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, quando perdeu, ela teve que devolver para alguns países algumas coisas, tipo uma indenização altíssima. E Hitler teve que parar de fabricar armas, né, a Alemanha. Só que Hitler não parou de fabricar, ele continuou trabalhando, fabricando, e o interesse da fabricação de armas era mesmo atacar, não era só se proteger, né? E é isso que acontece na Segunda Guerra Mundial, ele consegue avançar, certo, gente? Lembrando que não eram todos os alemães que concordavam com Hitler,
porque muitos não sabiam e porque alguns achavam que ele estava com outro propósito, tá bom? Por exemplo, sobre os judeus, ele levava para alguns lugares, ele falava que estava levando judeus para as fazendas, para cuidar bem deles. E ele conseguiu injetar na cabeça das pessoas que os judeus, eles eram uma raça impura, raça imunda, tá bom? E não era. Finalizando a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde, né? Nós vamos ter Benito Mussolini, que vai morrer na Segunda Guerra Mundial, ele é assassinado lá, né, na Itália. Hitler, tem estudos que dizem que ele morreu, outros falam que ele foi assassinado, outros falam que ele suicidou-se, outros falam que ele fugiu. E na Segunda Guerra Mundial, no final dela, a ONU surge para justamente evitar principalmente esses problemas terríveis. Gente, a Segunda Guerra Mundial, ela matou centenas de pessoas, desde os judeus, que por aí já bastava, porque era independente de idade, né, de situação, os judeus eram assassinados, né, mas também outras pessoas que eram assassinadas. Tá bom? Então, Segunda Guerra Mundial, ela finaliza em 28 de abril de 1945 e a ONU consegue adentrar aí e intervir em várias coisas. Fascismo, nazismo termina, embora hoje nós estamos com o surgimento do fascismo novamente, né? Fiquem ligados, nós voltaremos em outras aulas. Por enquanto é só, dá para vocês terem noção da Segunda Guerra Mundial. Estudem, leiam, prestem atenção nos slides que aparecerão. Um cheiro para vocês, fiquem com Deus, curtam a família. Cheiro! N musical. Alemanha arrasada depois da Primeira Guerra, povo passando fome sem ter terra pra colher. O nacionalismo volta e o nazismo bate na porta, com Hitler subindo ao poder. E o que? O antissemitismo começa a proliferar e os judeus são perseguidos em qualquer lugar. E toda pessoa que fugisse da perfeição era mandada direto pro campo de concentração. E o Tratado de Versalhes sobre a Alemanha imposta a quebra ele ao meio, ninguém mais se importa. Partiu de uma agressão com a União. Por pouco tempo na Polônia começa a invasão. A guerra começou, o mundo separado, de um lado o eixo, do outro os aliados. Alemanha, Itália e Japão contra França, Inglaterra e União, todos em perfeita desunião. Pra quê? Pra mudar o destino de muita nação. A guerra começou, o mundo separado, de um lado o eixo, do outro os aliados. Vitórias do eixo, muita terra conquistada, até que Pearl Harbor foi bombardeada. Estados Unidos se vê ameaçado e acaba entrando do lado dos aliados. Muitos conflitos, cerco a Leningrado, invasão da Normandia e batalha de Stalingrado. Itália fascista foi derrubada e aos aliados se juntou na batalha. Eixo derrotado, tchau holocausto. Mas o Japão com kamikaze não se rendeu fácil. Hiroshima, Nagasaki, bombardeada pelos ares. A guerra terminou, vitória dos aliados. 70 milhões de mortos foram sepultados. Mundo bipolarizado, Rússia e Estados Unidos. Socialismo, capitalismo. O que? ONU criada pra manter a paz, pra que isso nunca ocorra mais. N musical, se inscreve no canal,